Feira Vocacional 2024, Jesus retirou-se para rezar e ao amanhecer chamou os seus discípulos. É o lema desta edição da Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro. E nós temos a grande alegria e a grande graça de receber aqui conosco o Flavinho, pai, esposo, compositor, cantor, missionário e um monte de coisa que acaba de se apresentar nos palcos da Feira Vocacional. Flavinho, é uma grande alegria tê-lo aqui conosco nesta feira, aqui no Santuário Moinho de Deus. Seja muito bem-vindo. Sua bênção, padre. Uma alegria muito grande estar aqui também. Uma honra, na verdade. Estou muito feliz. Que bom. Flavinho, nós estamos celebrando na Igreja Diocesana de Santo Amaro o ano oracional. E, naturalmente, com o seu padroeiro, que é São Bento, a nossa igreja tem buscado cultivar este espírito de oração. Sim. E nós sabemos que sua trajetória começou muito cedo, ali com seus pais, já como ministros de música, até na experiência carismática de grupo de oração. Como é que surgiu em teu coração este desejo de entrar para esta vida missionária e deixar-se guiar e conduzir por Nosso Senhor? Então, eu não fui um jovem adolescente fácil, não fui aquela criança Padre Pio, sabe? Aquela coisa assim, nossa, ele tinha visões dos santos, não tinha. Eu era uma criança muito difícil, na verdade, desde bebezinho, sempre foi aquela criança muito chorona, que fazia muita birra, e adolescente eu fiz muita pirraça com os meus pais, e eles sempre foram coordenadores de grupo de oração, sempre foram lideranças. Então eu sempre era aquela criança que não se parecia com o filho de uma liderança na igreja. Olha o filho do coordenador apontando. Exatamente, assim, meus pais ficavam morrendo de vergonha, assim, sabe, do jeito que eu me comportava. Respondia mal às pessoas, os mais velhos, assim. Sempre cantei e era muito vaidoso. Eu também falava, vocês sabem com quem que vocês estão falando? Eu sou filho do coordenador, eu era desse jeito. Então eu não fui uma criança, um adolescente, um jovem fácil, sabe? Dei muito trabalho para os meus pais na escola também e tudo mais. Então, os planos que eu tinha pra minha vida era com 18 anos de idade, né, a maioridade, que o jovem pensa que quando ele tiver 18 anos, o que vai acontecer? Ele vai acordar com um carro na garagem, um bom carro de preferência. Independência financeira, e não vai depender dos pais, você vai poder fazer o que você quiser. Não foi exatamente isso que aconteceu, né? Mas eu fiz uma oração um dia, não foi nem uma oração pra Deus, mas Deus escutou. Mas foi uma oração pra mim mesmo, né, que a gente chama de voto secreto, né, um voto íntimo. Eu fiz um voto íntimo pra mim mesmo, falando assim, que com 18 anos, eu nunca mais pisaria numa igreja católica para poder viver a minha vida. Deus escutou, eu costumo dizer isso, assim, que Ele ouve as nossas orações, né, Ele ouve aquilo que a gente fala. E com 16 anos eu tive a minha experiência com o Espírito Santo. Meus pais me obrigavam a ir à igreja, né, me obrigavam assim, eram pais, eles diziam, você vai à igreja, você tem que ir. E aí eu ia além das missas, eu ia para o grupo de jovem, obrigado, e desse grupo de jovens eles fizeram um retiro, aí eu fui fazer esse retiro, era um retiro de primeira experiência, e eu tive a minha experiência com Deus. Isso muda tudo. Por que eu conto essa história e por que isso tem tudo a ver com a vida missionária? Porque a partir do momento que você tem a sua experiência, não é mais a experiência dos seus pais, muda tudo. Porque não adianta você ser de família católica, você precisa ser católico. Não adianta você ser de uma família de oração, você precisa ter a sua experiência. E aí, quando eu tive a minha experiência com Jesus, é a única coisa que eu imaginei na minha vida. Eu não sei se todo mundo passa por isso, acho que não. Mas a única coisa que eu imaginava da minha vida, padre, que eu daria conta de ser na vida, era missionário. Todos os meus sonhos, todos os meus planos, todas as coisas que eu imaginava que eu poderia ser, todo tipo de profissão, eu não me imaginava fazendo mais nada. Nada. E não era medo do mercado de trabalho, nem uma fuga, não. Era porque realmente o meu coração, costumo usar essa palavra, né? Ele foi roubado. É como se eu tivesse vivido mesmo uma violência de amor. E eu não conseguia me imaginar dividindo meu tempo, dividindo a minha mentalidade, dividindo os meus esforços, o meu talento com mais ninguém, né? Só que na época, o que eu achava que era missionário? Eu achava que ser missionário era ou fazer missões na África, os missionários da África para ajudar de uma forma social, ou ser um grande pregador famoso, que eu lembro que tinha o Ironi Spuldaro, que ele ia muito na minha paróquia, Santuário da Divina Misericórdia. E eu lembro que nas pregações ele falava que ele era missionário. Eu falei, isso é ser missionário. É isso que eu quero ser. Era o que eu entendia de ser missionário. Eu falava, então é uma coisa ou outra. Até que eu conheci a realidade da vida leiga consagrada. Eu conheci através da comunidade Shalom, depois eu conheci outras comunidades, e aí eu fui parar na comunidade Colo de Deus, que eu me consagrei, fiz parte dessa comunidade aí por cerca de 7 anos. Aí eu me desliguei dessa comunidade e hoje eu vivo a vida missionária dessa forma um pouco diferente, não conectada ao movimento específico, mas assumindo a minha vocação de batizado,
né, de vida missionária, e agora também sendo pai, sendo esposo, é uma realidade bem diferente. Mas a vida missionária, ela entra na minha vida como a única opção, como a reação natural à minha experiência com Jesus, assim. É bonito de vermos como Jesus entra em nossa história de uma forma única, né? São João Paulo II dizia que toda vocação é uma história única de amor irrepetível, né? Não vai se dar esta mesma forma de amar em nenhuma outra pessoa. Cada um sente este amor de uma forma diferente. Mas agora mudou um pouco de figura, né, Flavinho? Você era criança ou adolescente que dava o trabalho para os pais e que os pais traziam para a igreja, e hoje você assume uma outra postura, não só de filho, mas agora de pai e de esposo, né? Como que foi esta virada de mentalidade, nesta mudança de mentalidade para você assumir tudo isso? A igreja, a missão, a família, a esposa, os filhos, como dar conta de tudo isso ao mesmo tempo? É uma tentação muito grande de quem vive como eu, desde muito novo, nos palcos, que tem com essa exposição toda e ligado à arte. E a arte na igreja, em todo o ambiente, ela tem esse fascínio, né? As pessoas, elas gritam seu nome, elas cantam as suas músicas, elas querem tirar foto. Você começa a viver realmente uma vida pública. Isso foi totalmente fora do planejado na minha vida. Porque quando eu falei que eu ia ser missionário, eu me imaginava missionário assim, escondido, servindo como fosse. Eu não queria ser cantor. Ninguém acredita, porque hoje em dia eu vejo que as pessoas querem muito a música, as pessoas querem muito cantar, muito pregar, muito ser missionário. Eu não. Eu acho que eu não, sabe por que eu acho que eu não queria tanto? Porque os meus pais são cantores, meus pais são ministros de música, de cura e libertação, então eles tinham essa vida pública. E então eu não tinha fascínio por isso, porque era uma coisa normal pra mim, cantar, os palcos, os instrumentos. Eu só queria servir mesmo, viver uma vida simples no evangelho, sabe? E aí quando você vive essa vida pública e tudo mais, chega uma hora que você sente que você precisa cuidar da sua vida pessoal, sabe? Além da sua vida missionária, da sua vida pessoal. E aí entra nas crises, né? O engraçado hoje no show aqui, que na hora que eu falei de quem tá aqui em crise vocacional, pensando na sua vocação, a galera já levanta o braço e já fica aquela comoção, porque esse tempo de discernimento vocacional, ele é um verdadeiro drama. Ele é um drama. O que eu vou fazer? O que eu vou ser? E pro católico, né, ou pro cristão, a que Deus me chama? O que eu faço, assim, né? E aí, quando a realidade do matrimônio se apresenta na minha vida, assim, eu vejo realmente como a oportunidade de poder viver a minha vocação para além dos palcos, né? E a vida como esposo, como pai, ela é muito mais exigente e profunda do que os palcos e essa experiência toda, sabe? É uma experiência realmente transformadora. Diante desta dinâmica do palco, Flavinho, é muito interessante que eu imagino ser uma tarefa muito exigente, fisicamente, emocionalmente, Sim. mas sobretudo no aspecto espiritual. Sim. Da necessidade de, para que eu possa dar algo ao outro, eu preciso beber desta fonte, Sim. eu preciso saciar esta sede. E dentro ainda dessa dinâmica do ano oracional que nós vivemos, como é para o Flavinho esta vida espiritual, esta vida de oração, e como é se adequar a tudo isso, né? Em meio a tantas agendas, em meio a tantas coisas, como ter este tempo para estar com o Senhor e reconhecer que eu preciso disso, isso é necessário em minha vida. Sim, eu vejo que o inimigo de Deus, uma das estratégias que ele mais usa para o missionário é de nos descredibilizar diante de nós mesmos. Quando ele consegue nos descredibilizar, ele tira de nós uma certa autoestima espiritual. E quando eu chamo de autoestima espiritual, esse é um termo que eu estou inventando, tá? Mas acho que o senhor vai conseguir entender, mas é a autoridade de poder falar sobre algo que você vive. Então, assim, por exemplo, você tem um ministério falando muito sobre castidade, por exemplo. Vivam castidade, vivam namoro santo, vivam não sei o quê. Aí você cai com a sua namorada. Como que você fica diante de você mesmo para pregar sobre esse assunto? Você fica com a autoestima baixíssima. E não que você não possa pregar mesmo caindo. Porque você pode, você tá na luta, você vai lá, se confessa, volta à sua vida, recomeça e você pode sim, porque você não tá pregando a si mesmo, você tá pregando o evangelho. Mas o inimigo de Deus sabe que a gente tem essa necessidade de olhar pra nossa vida e falar, cara, eu vivo minimamente um pouco aquilo que eu estou cantando. Então, a minha busca, no fim das contas, é de não cair nisso, assim, de tentar viver ao máximo aquilo que eu canto, né? E o que eu canto? Eu canto a experiência de avivamento, que é de clamar o poder do Espírito Santo na minha vida todos os dias. Eu canto a devoção à Virgem Maria,
Então é trazer a Virgem Maria para minha vida. Eu canto sobre fidelidade, as minhas músicas falam muito sobre fidelidade, sobre consistência, sobre luta, sobre continuar, sobre permanecer. As minhas músicas falam muito sobre isso. E a minha luta é viver isso no meu dia a dia, assim. E aí o senhor falou sobre como conciliar com a correria da vida e tudo mais. Uma coisa que é muito importante para mim é entender que eu não sou mais um jovenzinho desocupado. Eu não sou mais. Então eu não vou ter mais o tempo que eu tinha. Eu não vou ter mais a disposição que eu tinha. Eu não vou ter. Sabe? As responsabilidades da vida mudaram, as exigências mudaram. Exatamente. Não tem como você exigir, e isso é uma coisa que eu, novinho missionário, errei muito, viu? Porque quando eu ia falar com casais, casados, eu achava que eles tinham que ter o mesmo nível de comprometimento e tempo de espiritualidade que um jovenzinho. Então hoje o meu tempo de oração, eu busco sim ter o meu momento com Deus ali, né? Joelhos dobrados e tempo com a palavra e tempo ali. Mas muitas vezes, sendo sincero, não dá. Então o momento que eu rezo é dirigindo e levar as crianças na escola. Os meus filhos estão com febre, eu estou doente, eu preciso acordar de madrugada e eu com a criança no colo e tudo mais. Inclusive a música Príncipe da Paz, eu escrevi ela, né? A inspiração me veio ninando o meu filho mais novo, Caetano. Ele era recém-nascido e foi nessa experiência. Então a experiência da espiritualidade paterna, ela é diferente. Dentro destas muitas músicas, Flavinho, eu gostaria de falar de uma em específica, né? Se for apenas uma história, não vale a pena dar a vida, né? Deus da Bíblia. E eu gostaria de falar dela porque, naturalmente, na tua vida, como na vida de todos nós, sempre foi necessário muitos recomeços. Sim. Né? Nós vivemos experiências ao longo da vida que nos desinstalam de onde nós estamos e precisamos ter a coragem de recomeçar, às vezes porque Deus nos pede estes recomeços. Diante desta canção, que até no DVD que você gravou, você canta com sua irmã, Isso. Como é olhar para a tua história e ver assim, este Deus que eu sirvo não é uma história, um conto de fadas. Este Deus que eu sirvo é alguém que me constrói, me reconstrói e me ajuda a recomeçar ao longo da vida. Como é olhar para tudo isso, depois de tantos anos na missão, de tantos anos servindo, cantando e anunciando? Sim. Essa frase da música Deus da Bíblia, ela é uma das frases mais fortes para mim, assim, acho que da minha história enquanto compositor. Porque eu me enxergo muito nela, assim, é uma experiência muito pessoal. As pessoas acabam se identificando muito, mas elas não têm noção do quanto que ela é pessoal mesmo, assim, faz parte da minha história. Porque, como eu te disse, eu não fui um jovenzinho padrão católico, bem comportado, não fui. Eu não queria a vida que eu tenho. Essa não era a vida que eu queria pra mim. Eu queria uma vida de liberdade, de poder fazer o que eu quiser, sem limites, sem regras. Cara, eu fui parar sendo um missionário da Igreja Católica, que é uma igreja extremamente conservadora, tradicional, que tem liturgia, você não canta de qualquer jeito, você não anda de qualquer jeito, você não se veste de qualquer jeito, aqui não é bagunça, você concorda comigo? Com certeza. Igreja Católica Com não certeza. é bagunça. Você não, pra eu ser missionário, eu tenho uma postura, eu tenho um jeito, o jeito que eu tenho que falar, o jeito que eu tenho que me comportar. Isso é totalmente contra aquilo que eu planejava pra minha vida, padre. E ainda fui parar casado. Casado com uma mulher, num relacionamento monogâmico, tendo 2 filhos, batizados na igreja tradicional, aquela coisa assim. Não era nada disso que eu queria. Eu queria viver uma vida livre, afetivamente, sexualmente, espiritualmente, sabe? Quando eu falo espiritualmente, até para experimentar outras religiões, experimentar tudo. Eu nunca fui uma pessoa muito comum, assim. Quando Jesus me encontra, é como se eu realmente tivesse tido a experiência de saber o que eu estava ganhando, mas de saber também o que eu tô perdendo. Eu sei muito bem o que eu tô perdendo. Eu sei muito bem o quanto me custa. Eu sei muito bem o quanto me custa estar aqui. Eu sei muito bem a cruz que eu tenho que carregar. Eu sei muito bem das minhas renúncias, sabe? E aí quando eu olho para as minhas renúncias, eu fico pensando, por que eu renuncio? Por que eu tô decidindo viver essa vida? E aí eu me lembro de uma frase que ela foi muito, muito marcante na minha conversão, assim, que é uma frase de C.S. Lewis. Não sei se o senhor já viu essa frase. Que na verdade essa parte da música é uma paráfrase dessa frase de C.S. Lewis. Que ele fala assim, se Deus não existe, tudo bem, ele não existe. Mas se ele existe? Se ele existe, tudo muda. Se ele existe, não tem como eu ser indiferente a essa verdade. Se Deus existe
Ele me criou. Ele veio na terra por me amar. Morreu pelos meus pecados. Ressuscitou no terceiro dia e me chama para a vida eterna. Eu não posso ser indiferente a essa verdade. A verdade do evangelho, ela não é uma verdade que você pode simplesmente passar. Entendeu? Tipo assim, fui no show do Flávio, não fui. Tá bom, vai ter outro. Comi McDonald's ou comi Burger King. Tá bom. Viajei ou não viajei. Tá bom. Tive férias ou não tive. Tá bom. Agora, Deus existe ou não existe? Não é uma verdade que você pode simplesmente saber que ela existe e você não ter uma opinião sobre e uma posição diante disso, entendeu? Então, essa frase da música fala, se for apenas uma história, não vale a pena dar a vida. Mas, e se não for uma história? Se é Deus de verdade dando vitória, a única coisa que eu posso fazer é dar a minha vida. Então, esse é o meu sentimento diante do Evangelho. É um Deus que se apresenta diante de mim e a única reação que eu posso ter é de dar minha vida. Que eu não consigo ser indiferente a essa verdade. Perfeito, perfeito. Você falando, eu me recordo, Bento XVI, ele diz na encíclica Deus Caritas Est, que ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou filosófica, mas um encontro com uma pessoa que muda os nossos horizontes. E de fato, este encontro com Jesus muda este horizonte. Flavinho, eu quero agradecer imensamente pela tua presença, por este tempo aqui de conversar conosco. É muito importante ver a juventude católica falando de família, falando de filhos, sendo missionário. Eu imagino que seja uma loucura conciliar tudo isso, mas que bom termos testemunhos, que bom termos este anúncio de que Jesus ainda pode ser testemunhado de formas novas, de formas diferentes. Que Deus abençoe teu ministério, que Deus derrame graças abundantes em tua vida e que a Feira Vocacional possa ser mais vezes visitadas por ti. Amém. Que seja um momento de oração. Amém. Que Muito Deus obrigado, abençoe Padre. abundantemente você, sua família e seus filhos. Amém a todos nós. E você que está nos acompanhando, não deixe de deixar o seu like, de compartilhar e envie este conteúdo para aquele seu amigo que está em crise vocacional e que precisa ser tocado por isso. Esta é a Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro neste ano de 2024. Deus lhe abençoe e a Virgem Mãe lhe proteja. Os filhos. Amém a todos nós. E você que está nos acompanhando, não deixe de deixar o seu like, de compartilhar e envie este conteúdo para aquele seu amigo que está em crise vocacional e que precisa ser tocado por isso. Esta é a Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro neste ano de 2024. Deus lhe abençoe e a Virgem Mãe lhe proteja.